Sou a Flor. Nasci em uma cidade no interior de Minas. Cidade pequena onde todos conhecem todos. E o passatempo favorito das pessoas é a boa e velha fofoca. Característica essa que ajudou com que eu sempre tomasse a decisão errada. Era a mais nova de 5 irmãos. Minha mãe faleceu prematuramente quando eu ainda tinha meses de vida. Foi muito difícil no início. Meu pai sempre foi muito machista e acredita que cuidar de criança é papel de mulher. Para você ter uma ideia, ele nunca pegou no colo nenhum dos 8 filhos que teve. Sempre dizia que a obrigação do pai é não deixar faltar nada material em casa e que as outras necessidades, quem tem que suprir é a mãe. Graças a isso, quando nossa mãe faleceu, ele nos levava de casa em casa para sermos cuidados por outras pessoas. Até que aos 5 anos de idade, a vizinha, que era a nossa cuidadora de vez, disse a ele que não poderia mais ficar conosco e que era para ele arrumar uma mulher, pois crianças não podem ser criadas de forma como ele estava fazendo. Alguns meses depois, surgiu com minha madrasta e a filha de 4 anos dela, e depois de 1 ano, nasceu minha irmã mais nova. Estava feliz por finalmente ter uma casa, um lar, porém essa felicidade durou pouco. Minha madrasta fazia jus ao título, era muito má conosco, nos obrigava a fazer todas as tarefas domésticas, cuidar da criança mais nova, nos impedia de comer carne, biscoitos e outros alimentos. Podíamos comer somente arroz e feijão. Haviam também os castigos físicos, xingamentos e ofensas, tudo enquanto meu pai trabalhava. Na presença dele e de outras pessoas, ela nos tratava bem. Meus irmãos não aguentaram conviver com ela e aos poucos foram saindo um a um de casa, restando somente as 4 meninas. A situação foi piorando à medida que eu crescia. Por ser negra, sofri muito bullying e racismo na escola. Meu apelido era Macaca Chita e eu sempre brigava com os outros alunos. Minha madrasta era chamada direto na escola por causa disso. E sempre quando chegava em casa, vinham as surras. Quando revejo as fotos dessa época, me entristeço muito, pois em todas estou com o rosto arranhado, olho roxo, boca cortada ou algum outro machucado proveniente dos espancamentos diários que aquela mulher me aplicava. Quando estava entrando na adolescência, entrei também na fase da rebeldia. Aprontava muito na escola, fingia que ia estudar, mas ia vadiar com os amigos. Já não fazia a lição e passei a responder minha madrasta, que em troca passou a aumentar a carga de trabalho, a restringir ainda mais a comida, aumentar a frequência e a força das agressões, tendo uma vez quebrado o meu pé. Ela utilizava das fofocas para fazer meu pai me agredir também. Era assim. Ela me batia quando ele estava no serviço e quando chegava, falava que tinha feito algo de errado e que era para me corrigir, pois ela não tinha direito de fazer isso, já que não era minha mãe. E ele me espancava de novo. Uma vez me bateu tanto que eu urinei todo o quarto. Minha irmã, que é 3 anos mais velha, arrumou um namorado e engravidou pouco depois. Meu pai disse que não iria aceitar filha solteira, grávida em casa. Então eles casaram. Logo após esse episódio, comecei a namorar também. Tinha 13 anos e namorava com o sobrinho da minha madrasta, que tinha 12. Eu não gostava dele, mas me tratava bem e me dava atenção que eu nunca tinha tido antes. Com ele, dei meu primeiro beijo e também perdi minha virgindade. Meus pais nunca conversaram sobre sexo. Isso é tabu até os dias de hoje na cabeça deles. Não sabia sobre doenças que poderia pegar, sobre gravidez, mesmo minha irmã tendo engravidado tão nova. Não sabia como evitar e nem como acontecia de fato. Quando completei 14 anos, fomos passar o Natal na casa do meu tio paterno. Eles moravam em um sítio, no meio do nada. Tinham 3 filhos, sendo 2 homens e uma mulher. O mais novo tinha 20 anos e o outro 24, e a moça 27, e já não moravam mais com eles. À noite, depois que todos foram deitar, ficamos somente eu, a filha da minha madrasta e nossos 2 primos assistindo um filme, até que em certo momento eles começaram a dar em cima de nós. Acabei cedendo para o meu primo de 24 anos e essa loucura teve como consequência uma gravidez. Engravidei aos 14 anos do meu primo.
Estava namorando o sobrinho da minha madrasta, ou seja, meu primo também. Fiquei com muito medo da reação do meu pai. Ele já havia dito que não iria aceitar filha solteira grávida em casa. E por isso resolvi mentir. Disse que o filho era deste meu namorado. Ele se reuniu com a mãe do garoto, que tinha apenas 13 anos na época, e decidiram que eu iria para a casa deles e que ela cuidaria de mim e do bebê. Passei a gravidez toda dormindo em um colchão no chão. A mãe dele o fez trabalhar para comprar o enxoval do bebê, mas mesmo assim tive que pedir muitas doações. Quando o bebê nasceu, minha sogra realmente cuidou dele. Ela o amava muito, cuidava como se fosse filho dela, não deixava faltar nada para ele. Até que um dia meu primo, o do Natal, resolveu nos visitar. Na época, meu filho tinha um pouco mais de 1 ano de idade. Ele percebeu que a criança era muito parecida com ele e me colocou na parede. Fui obrigada a confessar e pedir sigilo, pois tinha muito medo do que poderia acontecer caso as pessoas descobrissem a verdade. Ele disse para eu não me preocupar que ele não iria dizer nada. Nesse mesmo dia, recebi uma ligação dele. Dizia que era muito triste saber que tinha um filho e não poder contar para ninguém, e que gostaria de assumir e cuidar da criança, mas que respeitava a minha decisão. E eu ia respondendo ele até que escutei uma voz feminina falando: "Não acredito! Então é verdade mesmo." Era minha tia, irmã da minha madrasta. Ferdinando, assim que saiu da casa da minha sogra, foi direto para a casa dela e contou tudo. Ela não acreditou nele, então me ligou e colocou no viva voz para todos escutarem a conversa. Estavam alguns tios meus, primos e vizinhos juntos. Como dizem suas seguidoras, meu mundo caiu, Sil. Não quero relatar aqui todo o sofrimento vivido depois disso, pois para mim ainda é muito traumático tudo o que aconteceu. Mas resumindo, meu pai nos obrigou a casar e fui morar com ele e seus pais no sítio. No início ele me tratava muito bem, dava carinho, atenção, queria fazer tudo por mim. Mas sua mãe não me aceitava de forma alguma, nem ao neto. Ela era muito religiosa, vivia na igreja e queria que o filho casasse com alguém da igreja que ele frequentava. Me fazia de empregada e maltratava muito meu filho. Fazia questão de deixar bem claro que não o amava. Sofria muito com isso. O pai batia muito nele também e na época achava que isso era amor, que ele estava corrigindo a criança porque gostava dela. Mas hoje enxergo que não, ele nunca amou os filhos. Desde o início do casamento, Ferdinando se mostrava muito ciumento, a ponto de brigar comigo se conversasse com o irmão dele, que morava na mesma casa que a gente. Com o tempo, ele foi me podando. Já não podia usar as mesmas roupas que antes, não podia conversar com os amigos, fazer brincadeiras e muito menos conversar com alguém na rua. E eu, que era uma pessoa alegre, que amava fazer os outros rirem e conversar com pessoas diferentes, fui me transformando em uma pessoa triste, depressiva e reprimida. Hoje me pego perguntando por que me permiti isso, mas sabe, não há um porquê. O relacionamento abusivo vem disfarçado de amor. Começa com pequenas coisas sutis e quando vemos já estamos envolvidos. Já caímos na teia da aranha, onde parece que quanto mais nos debatemos, mais presos ficamos. Depois de um tempo morando todos juntos, minha sogra disse que não aguentava mais e alugou uma casa na cidade, deixando eu, o Ferdinando e o nosso filho de 2 anos no sítio. Ferdinando, se vendo sem os pais, foi atrás de emprego. Ele conseguiu um trabalho em uma cidade a quase 20 quilômetros de onde morávamos. Ele saía de casa cedo e retornava à noite. E nesse meio tempo, ficava sozinha com uma criança pequena no meio do mato, sem vizinhos, sem telefone, sem carro, nem ônibus, nem TV, nem nada. Ferdinando não me deixava trabalhar e se fosse para sair, só acompanhada por ele. Passava o dia pegando lenha para cozinhar. O único fogão que tínhamos era a lenha, afastando as cobras, aranhas e escorpiões que faziam visitas quase que diárias, e rezando para que nada nos acontecesse. Ele trabalhava, porém não trazia dinheiro para casa. Muitas vezes não tinha o que dar para o meu filho comer. Já cansei de passar o dia comendo somente pipoca, pois não tínhamos nem pão. Se não fosse as visitas dos meus pais, que quando vinham enchiam a geladeira e os armários, teríamos morrido de fome.
Quando o questionava sobre o dinheiro, sempre dizia que o pagamento atrasou, que tinha que emprestar para o irmão, fazer não sei lá o quê, inventava diversas desculpas diferentes e eu, submissa, sem ter com quem contar, ouvia calado. Passou-se mais alguns anos até que eu não aguentei mais aquela situação e criei coragem para conversar com ele e pedir para mudarmos de casa, irmos para a cidade. Após muito relutar, ele cedeu. Alugamos uma casa pequena na mesma cidade em que ele trabalhava. Porém, como morávamos no sítio dos nossos sogros, todos os móveis que possuíamos eram deles e não poderíamos levar para a casa nova. Ficamos por um pouco mais de um mês sem móveis, apenas com um colchão no chão e um fogão caindo aos pedaços. Quando meus pais vieram nos visitar, eles foram em um topa-tudo e mobiliaram nossa casa. Meu pai sempre me questionava o porquê de nunca termos dinheiro para comprar nada, já que meu marido ganhava bem e antes nem precisávamos pagar aluguel, água e energia elétrica. Ou seja, só teríamos gastos com comida. Até o transporte para ir à cidade, a empresa em que ele trabalhava fornecia. Não sabia o que responder. Tinha vergonha e medo de confrontar meu marido. Estava cega demais para enxergar a situação em que estávamos vivendo. Acreditava sempre nas desculpas sem pé nem cabeça que ele dava. Mas algum tempo depois da separação, descobri que, na verdade, ele gastava todo o dinheiro com drogas e prostitutas. Depois de algum tempo vivendo nessa situação, engravidei novamente. Durante a gestação, ele mudou de emprego para um que oferecia plano de saúde. Assim pude fazer um pré-natal, algo que não consegui na primeira gravidez. Acontece que, mesmo tendo mudado em certos aspectos, em outros ele só piorava. Estava cada dia mais ciumento, só me permitia ir às consultas se nosso filho, que tinha 7 anos na época, me acompanhasse. E ainda eu ficava questionando sempre se tinha passado em outro lugar a não ser na clínica, se havia conversado com alguém, até se tinha falado algo com o médico não relacionado à gravidez, e dependendo das respostas, iniciavam as brigas. Ele nunca me acompanhou durante as consultas de pré-natal, nem a ultrassom. Meu filho agia mais como o pai da criança do que ele mesmo durante a gravidez. Para o parto e pós-parto, pedi à minha madrasta para ficar um tempo comigo. Ela veio e me auxiliou muito nesse período. Após engravidar e sair de casa, ela começou a me tratar bem, me ajudava sempre que podia e cuidava muito bem do neto. Durante a gravidez, se mostrava preocupada com a netinha e após o nascimento, ainda mais. A mima muito até hoje. À medida que as crianças cresciam, o comportamento dele piorava, o ciúme também. Não podia sair para lugar nenhum sem que ele me acompanhasse. Ir à padaria ou supermercado só era permitido para o nosso filho mais velho. Tive que me afastar da família, de amigos. Ele só me deixava conversar com meus pais e ainda sempre monitorava as conversas. Quando minha filha completou 3 anos, conversei com ele dizendo que não aguentava mais passar necessidades, que não queria viver de esmola de meus pais. Me doía ver nossos filhos pedindo as coisas e não poder comprar. Sentia mais ainda não poder sair para me divertir com eles, coisas simples como ir a um parque ou a uma sorveteria. Eles só tinham acesso a isso quando meus pais ou irmãs proporcionavam. E o que mais me doía era que eles nunca ganharam um presente, seja de Natal ou aniversário, de seus pais, somente dos avós e tias. Disse ao meu marido que nesse Natal queria presentear nossos filhos e assim consegui convencer ele a me deixar trabalhar. Coloquei a pequena na creche e arrumei serviço em uma padaria perto de casa. Finalmente tinha um pouco de liberdade. Poder sair de casa, conviver com as pessoas, fazer amizades e por um período de tempo ser eu mesma me fez muito bem. Voltei a sentir um pouco de felicidade e renovei as esperanças de ter uma vida diferente, uma vida digna. Já não precisava mais de tanta ajuda. Com o que ganhava, conseguia trazer comida para casa e dar uns mimos às crianças, e com o salário dele pagávamos o aluguel, a água e a energia elétrica. Porém, nem tudo são flores. Com o novo emprego, surgiram também novos problemas. Começou a sumir dinheiro. Como não tinha conta em banco, guardava o dinheiro em casa, e quando ia pegar, cadê? O questionava e dizia que tinha pego para pagar alguma conta, porque não recebeu o salário todo, ou que o cartão do transporte tinha sido recusado e precisou pagar a passagem.
Enfim, sempre uma desculpa diferente. Mas dessa vez não ouvi calada. Afinal, trabalhei e trabalhei muito para conseguir meu dinheiro e dar uma vida digna aos nossos filhos. E comecei a retrucar. Brigávamos muito por causa disso. Os vizinhos ficavam incomodados e reclamavam com os proprietários dos imóveis e, por consequência, sempre éramos convidados a mudar de casa. Não conseguimos ficar mais de 6 meses em um lugar, mas pelo menos estávamos juntos, pensava eu, a família perfeita, o pai, a mãe e os 2 filhinhos. Uma vez cheguei do serviço e achei a casa toda revirada. E ao analisar a situação, percebi que estava faltando o botijão de gás e R$ 600 que estava juntando e havia escondido do Ferdinando. Assustada, liguei a ele avisando que a casa havia sido invadida e que havíamos sido roubados e que iria acionar a polícia. Para minha surpresa e decepção, ele disse que ninguém havia invadido nossa casa, que foi ele que fez isso. A explicação que ele deu foi a de que estava precisando de dinheiro e, como não achou onde eu sempre colocava, teve que procurar. E como o valor era pouco, resolveu vender o botijão. Ele disse isso com tranquilidade, como se fosse normal o que ele fez, e ainda colocou a culpa em mim por ter escondido o dinheiro dele. Fiquei sem chão, sem saber o que fazer, apenas chorei e chorei e chorei, por horas, mas nem pensava em divórcio. Tinha que me manter ali, pelos nossos filhos. Após esse episódio, criei uma conta no banco e não deixei mais dinheiro em casa. O Ferdinando brigava sempre comigo por isso. As brigas estavam começando a ficar mais violentas. Ele nunca me agrediu fisicamente, porém uma vez ficou tão agressivo e eu, com medo dele fazer alguma coisa contra mim e os nossos filhos, peguei as crianças e fui para a casa da irmã dele. Disse que só voltaria quando ele fosse embora. Ele foi e dias depois voltou todo carinhoso, me pedindo desculpas, e eu aceitei novamente, pelas crianças. A situação mudou por um tempo e depois voltou a ser como era, porém ele já não brigava por causa do meu salário, e sim por ciúmes. Todos os dias inventava histórias absurdas para brigarmos. Chegamos a discutir feio uma vez, porque ele escutou a minha vizinha conversando comigo sobre um ficante dela, que ela queria ter um relacionamento sério com ele. O Ferdinando ficou tão possesso que deu um muro no espelho que havia comprado naquele mesmo dia e disse para ir pedir ao macho da vizinha para comprar outro. Em casa ele não ajudava em nada, apenas dormia. Eu achava muito estranho na época o quanto ele dormia. Hoje sei que era efeito das drogas, mas na minha cabeça inocente estava apenas cansado por causa do trabalho. Enquanto ele dormia, sobrava para mim todo o resto. Tinha que manter a casa em ordem, fazer a comida, cuidar das crianças, e se não fizesse da forma que o agradava, vinham as ofensas e as brigas. Em 2018, a mãe dele ficou muito doente e entrou em coma. Quando fui visitá-la no hospital, ela acordou, olhou para mim muito emocionada e com muita dificuldade me disse: "Eu não vou ver meus netos crescerem. Acabei de ver o lugar lindo onde eu vou morar agora. Lá é muito lindo. Mas para entrar, me disseram que antes eu preciso do seu perdão. Sei agora que errei. O meu netinho é muito especial, um menino lindo, carinhoso e inteligente. Devia tê-lo amado quando tive a oportunidade. Agora é tarde e a única coisa que posso fazer é pedir a você que diga a ele que eu sinto muito e que o amo. Você pode me perdoar?" Respondi que sim, a perdoava e ela continuou: "Tem um médico em cima da minha cama. Ele está sempre aqui, não sai do meu lado. Ele me disse que é para me proteger dos seres estranhos, sem formas, negros, que ficam ao lado dos meus filhos." E depois desmaiou novamente. Neste mesmo dia, o Ferdinando foi visitá-la e me relatou que teve outro lapse de consciência durante a visita. E começou a falar para ter cuidado, pois os seres negros e sem forma que estavam do lado dele disseram que só iriam embora depois que destruíssem a sua vida. Isso me arrepia até hoje. Ela faleceu no dia seguinte. Os pais do Ferdinando sempre foram evangélicos, iam ao culto quase todos os dias. Passei a acompanhá-los na religião e ir aos cultos, mas meu maior erro foi ter levado meus problemas ao pastor. Isso vou relatar mais à frente. As brigas continuaram, mas não estava preparada para o golpe que ia se suceder. Um dia, enquanto retornava do serviço, recebi uma ligação. A pessoa disse que precisava conversar seriamente comigo e que eu deveria estar em um lugar calmo e sozinha, pois o assunto era muito pesado.
Disse que estava chegando em casa, que as crianças retornavam da escola mais tarde e teria cerca de 1 hora sozinha. Retornaria a chamada assim que chegasse. Bom, o que a pessoa me disse foi que meu marido havia tentado estuprá-la e que ele a perseguia. Ela não queria denunciá-lo por consideração a mim, apesar de não me conhecer pessoalmente. Sabia o que eu passava nas mãos dele e não queria trazer mais sofrimento para a minha vida. Ela me aconselhou a pedir o divórcio e voltar para minha cidade natal. E meu mundo caiu novamente. Quando as crianças chegaram, tentei engolir o choro e pedi para que elas fossem para a casa da tia. Assim que o Ferdinando chegou, eu o confrontei. De início ele negou tudo, disse que ela era louca e que eu mais ainda de acreditar nessa história. Mas depois ele resolveu assumir. Disse que, na verdade, ela só me ligou porque estava com raiva, pois havia descoberto que a mãe dela trai o pai dela com ele. Eu não acreditei na hora. Retruquei que estava inventando isso para diminuir a responsabilidade e me disse que ia provar. Ligou para a mãe da garota e colocou no viva voz. Tive que escutar ela o chamando de delícia e outros apelidos vulgares. Ele disse a ela: "Foi muito gostoso ir com você naquele motel na semana passada." E ela respondia que também adorou e não via a hora de repetir a dose. Depois de tudo aquilo, tentando não perder a sanidade de vez, o questionei do porquê tudo aquilo, porque não entrava na minha cabeça. A mulher era 30 anos mais velha do que ele. Respondeu que era por dinheiro, já que não estava dando a ele o meu salário. Ele ficava com mulheres mais velhas e elas o bancavam em troca. Sim, mulheres, no plural. Ele assumiu tudo, que me traiu com várias mulheres, inclusive com parentes, primas e até com uma irmã minha, que mora em outro estado. E para piorar, quando fui desabafar com a filha da minha madrasta, aí descobri por que ela não vinha mais na minha casa. Ficou anos sem vir, sendo que antes vinha a cada 2 meses com meus pais. Foi porque na última vez, quando levantei para ir trabalhar às 4 da manhã, ele invadiu o quarto que ela estava dormindo e tentou violentá-la. Só não o fez porque ela começou a gritar e acordou nosso filho mais velho, que entrou no quarto e viu tudo. Chorei por dias, não tinha forças nem para levantar da cama. Ele se recusava a sair de casa. Tentava a todo custo se aproximar de mim novamente. Me pedia perdão, dizia que ia mudar, que me amava e que queria que nossa família ficasse junta. Não sabia o que fazer. Quando pedi conselhos às minhas irmãs, elas sempre me diziam para pedir o divórcio, e isso eu não queria. Respondi que não podia fazer isso pelas crianças. Não queria que meus filhos crescessem sem o pai, e a menina era muito apegada a ele. Então resolvi conversar com o pastor da igreja. Ele disse que o que Deus uniu, homem nenhum separa, que o casamento era algo sagrado. Devia orar, pedir a Deus para mudá-lo e me dar sabedoria para lidar com a situação de forma a edificar nossa família e nosso lar. Assim o fiz. Perdoei. Ia aos cultos todos os dias. Orava, pedindo a Deus que derramasse bênçãos sobre nosso lar. Ele passou a me acompanhar na igreja e assim fui percebendo que ele voltou a ser carinhoso e dar atenção às crianças e sair menos. Mas as brigas por causa de ciúmes continuavam. Dessa vez, do meu lado também. Morria de medo de ser traída novamente e isso foi minando o restinho de amor que sentia por ele. Passei a sentir nojo, não conseguia mais olhar para a cara dele. Quando íamos fazer sexo, sentia vontade de morrer. Só dele me tocar, meu corpo arrepiava. Sentia repulsa, mas me mantinha ali, orando, pedindo a Deus para tirar esses sentimentos do meu coração. Até que um dia levantei à noite para tomar um copo de água e ouvi um sussurro e choro abafado vindo do quarto das crianças. Fui devagar para eles não me perceberem e colei a orelha na porta, e o que ouvi mudou a minha vida. Meu filho de 13 anos estava chorando enquanto rezava, mas ao contrário das minhas orações, onde pedia sabedoria para aguentar essa situação e continuarmos juntos, ele pedia a Deus para que fizesse eu e meu marido se separar, que ele já não aguentava mais viver assim, que ele queria viver em paz na cidade onde passou a primeira infância, que não importava não ter o pai por perto,
Apenas queria ter uma vida normal. Em prantos, entrei no quarto, o abracei, deitei ao lado e dormi ali com ele. No outro dia, acordei o Ferdinando bem cedo e disse a ele: chega, eu quero o divórcio e quero que você saia de casa. Ele disse que eu estava ficando louca, que não ia aceitar nada e se estivesse falando sério, era para eu sair da casa. Passamos a dormir em quartos separados. Éramos 2 desconhecidos dividindo o mesmo teto. Não falava uma palavra com ele e quando vinha falar algo comigo, fingia que ele era invisível, que não estava ali. Tudo isso para ver se ele saía da casa, mas não saiu. O Ferdinando parou de pagar as contas e o aluguel. Meu dinheiro mal dava para comprar comida. E quando fui cobrá-lo, ele surtou tanto que o vizinho veio intervir. O rapaz era policial e disse ao Ferdinando que saísse de casa e que se o visse passar a 50 metros de onde nós morávamos, iria fazer com que ele fosse para a cadeia. Covarde como é, o Ferdinando foi embora, deixando os filhos e uma dívida de R$2.000 para trás, a qual eu tive que pagar. Por causa dessa dívida, fiquei sem dinheiro para comprar comida para os meus filhos. Liguei pedindo ajuda aos meus pais, que me acolheram à volta para casa. Eles haviam construído uma outra casa e a que morávamos antes estava vazia. Eles disseram que poderia viver lá com os netos e que conversaria com uma amiga que tinha um restaurante para me dar um emprego. Além disso, me mandaram dinheiro para fazer compras, pagar o aluguel atrasado e providenciar a mudança. No início, relutei. Tinha medo do que as pessoas poderiam falar. Como disse no início, cidade pequena onde a reputação é levada muito a sério. Mas não dava para continuar a passar fome com meus filhos. Voltei e foi a melhor decisão que tomei. Estou trabalhando no restaurante e como não preciso pagar aluguel, acaba sobrando dinheiro para fazer as coisas que antes não dava, como levar meus filhos para comer um lanche fora. Estou há quase 2 anos lutando na justiça para conseguir o divórcio e pensão das crianças, mas ele sumiu. Desapareceu. A família dele não fala onde ele está, estão o protegendo. Consegui marcar 4 audições a qual ele não compareceu e por isso ainda estou legalmente casada, mas não consigo nem olhar meus documentos, detesto ter aquele sobrenome. No início da separação, ele me atormentava o tempo todo com chamadas e mensagens ofensivas. Me dizia que eu não valia nada, que teria que vender meu corpo para conseguir alimentar nossos filhos, já que não sabia fazer nada, que era uma piranha e por aí vai. Bloqueei ele em tudo, porém ele envia mensagens no celular do meu filho. No início era para dar continuidade às ofensas, mas liguei para ele e disse que eu estava tirando print de todas as mensagens e que se ele enviasse mais uma única, eu iria denunciá-lo à polícia por calúnia. E então ele parou. Ele, de vez em quando, conversa com as crianças. Não quero que, quando cresçam, eles joguem na minha cara que os afastei do pai. Por isso eu permito. O meu mais velho, agora com 16 anos, conseguiu um trabalho de menor aprendiz em um supermercado e já começou a estudar para entrar para a faculdade. Ele sempre faz questão de falar que não quer ser igual ao pai. Ele mal responde às mensagens que recebe do genitor. A menina com 9 anos está muito carente. Fica o tempo todo grudada em mim. Quando conversa com o pai, ele só sabe prometer. Promete uma boneca nova, um celular, algo que a faz ficar toda animada, mas não cumpre e isso a deixa triste. E eu estou bem, tentando recuperar psicologicamente tudo o que passei e não é fácil. Sigo no emprego, tenho planos de fazer um curso técnico para aumentar meus ganhos. Agora estou perto da minha família, tenho amigos e posso voltar a ser eu mesma. Estou tentando recuperar minha autoestima. Sempre fui bonita, negra, alta, com corpão, tipo estereótipo de mulher brasileira, mas saí do casamento acima do peso e com a moral no lixo. Agradeço por ter lido minha história. Sei que foi longa. Tentei resumir o máximo possível. Espero que tenha servido de aprendizado para vocês e estou ansiosa para escutar os seus conselhos e ler os comentários das suas seguidoras. Quero conquistar uma vida plena e feliz. Sei que mereço isso. A moral que tirei de tudo isso
é que muitas vezes nos prendemos à situação que nos causa sofrimento e damos desculpas para não sairmos delas. Por anos dei a desculpa que tinha que aguentar pelos meus filhos e no fim foi meu filho que me fez sair dali. Sou muito grata a ele, pois caso não tivesse o ouvido naquela noite, ainda estaria lá, infeliz, carente, matando o corpo aos poucos, pois a minha alma já estava morta. Essa é a história mais triste que eu já li aqui. E amanhã eu vou dar o meu parecer e vou fazer um novo vídeo para que a gente possa conversar a respeito desse tipo de situação e de por que muitas mulheres passam por isso. Então, não perde o vídeo de amanhã, porque nós vamos conversar a respeito dessa história.